15 de novembro, dia da Umbanda. Você não disso? Hoje é o dia da Umbanda. 15 de novembro de 1908, em Niterói, no bairro das Neves, foi a chegada do Caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Zé Fernandinho de Moraes. Então, historicamente, é hoje que se comemora o dia da Umbanda. Ela faz esse ano 117 anos. Tá? Só que existem algumas coisas que é bom que a gente comente aqui. Isso foi um decreto feito pela Presidente da República, pela Dilma Rousseff, porque houve um lobby muito forte, né? A Umbanda precisava de um marco regulatório, o marco regulatório da Umbanda, a data é essa, 15 de novembro. Mas, essa data não corresponde à realidade. Né? Quando você vê e ouve que hoje é o dia da Umbanda, as pessoas têm a sensação de que, bom, começou a Umbanda aí, quer dizer, a Caboclo Sete Encruzilhadas baixou, disse, vim trazer algo novo, e nem foi Umbanda que ele falou Alabanda. O nome correto foi Alabanda. Como é que você sabe disso? Porque eu fui junto com o mestre Apiaga e mais outros irmãos de santo meus, faz tempo, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, que é o nome do terreiro que o Caboclo Sete Encruzilhadas mandou fazer. Por que Nossa Senhora da Piedade? Ele explicou. Porque Nossa Senhora da Piedade tem Jesus morto no braço. E como ela está abraçando Jesus, a Umbanda vem abraçar todos nistitamente. Isso foi o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, que era uma quantidade de orgulho. Né? Nesse dia em que o mestre Apiaga foi, inclusive tem isso no filme, tem um vídeo na internet, ele fez uma entrevista com as duas filhas do Zélio, a dona Zilmeia e a dona Zélia, filhas, né, tinham morrido. E aí o mestre perguntou para elas, quando o pai de vocês recebeu o chefe, que ele chamava o Caboclo Sete Encruzilhadas de chefe, o chefe, o seu Zélio já tinha ido em outros lugares? Olha que interessante. Sim, meu pai procurou muitos terreiros de preto e branco. Opa, procurou muitos terreiros de preto e branco. Então quer dizer que não foi naquele dia que começou a Umbanda. O Zélio já tinha ido em outros lugares, porque o Zélio sofreu de um problema que até então era algo que não se tinha muito controle. Ele era médium e estava com a mediunidade descontrolada, e os pais deles que eram extremamente católicos, acabaram levando ele num centro kardecista, e nesse centro kardecista baixou uma entidade que os senhores conhecem como Pai Antônio. Esse ponto, Pai Antônio do Mundo Novo, foi ele que deu. Não me deixe sofrer sozinho. Muito bem. O Pai Antônio, nesse terreiro, dava consulta, o pessoal ficava assustado, porque é um preto velho, nossa, preto velho, entidade ignorante, sem cultura, e conta as duas meninas que nesse dia o Pai Antônio chamou um médico da assistência e começou a discutir com o médico, falar de coisas, de problemas da medicina, que até o médico ficou assustado. Como é que essa entidade sabe tanta coisa? Por isso que a gente canta, né? Pai Antônio, com licença, Pai Antônio, eu não vim lhe visitar, ele está muito doente, porque o Pai Antônio é uma entidade que trabalha nessa linha de cura, né? Todas as entidades trabalham com cura. Então aí começou a se quebrar um paradigma de que as entidades da Umbanda são entidades ignorantes, sem cultura e tudo mais, né? E depois o Caboclo Sete Encruzilhadas baixou e falou, olha, daqui a uma semana eu vou baixar lá na casa do meu aparelho e vou trazer algo novo para vocês. E foi o que ele fez. Mas o Zélio já tinha ido em vários locais onde entidades da Umbanda já tinham baixado, pretos velhos, caboclos. Então, esse marco de hoje, 15 de novembro, a Umbanda fazendo 117 anos, eu acho bom, acho interessante, até porque a Umbanda precisava de uma data em que as pessoas pudessem se situar, né? Você tem lá a origem do cristianismo, que é com Jesus, você tem a origem do islamismo, é quando Muhammad recebeu a pedra que veio do céu, do bahaísmo, é quando Bahá'u'lláh recebeu lá na Síria os fundamentos do bahaísmo, você tem lá do hinduísmo, enfim, a Umbanda não tinha, então hoje a Umbanda tem, né? Que pesa isso não faz a menor diferença, no mundo espiritual, mas a Umbanda tem, né?
Mas é preciso deixar aqui claro que existe, e já existia seres espirituais, que hoje são seres que estão ligados à corrente astral de Umbanda, que já baixavam muito antes do Caboclo das Sete Cruzadas baixar. Então, historicamente, vamos dizer assim, a Umbanda começou por esse fenômeno do zero, mas na prática ela já tinha começado há muito. Um livro que foi escrito pela Yamaracê, pela Maria Elise, chama-se Mito da Origem. Ela fala exatamente sobre isso. Eu tenho, inclusive, esse livro em PDF. Depois eu posso disponibilizar no grupo para vocês. Ela explica detalhadamente o que aconteceu. Inclusive, essa entrevista foi interessante. Os senhores sabiam que também tinha uma outra entidade que começou a baixar no zero, chamado Orixamalê? Pois é. O Orixamalê é um caboclo de Ogum. Ele também veio e trabalhou com o zero por um tempo. Depois do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aqui eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar algumas pessoas, né? Mas é o que aconteceu. Isso vai pro YouTube, que vão jogar pedra em mim. Mas, na verdade, meus caríssimos, quem baixava no zélio, quem vinha, quem trabalhava não só com o zélio, mas também com o sujeito que depois do zélio que se criou o primado do Umbanda, que eu fui inclusive no primado, é um terreiro que tem imensa coisa, tem mais de 2.000 metros no terreiro, eu nunca vi coisa igual, né? Essa pega foi, a gente foi junto lá. E esse Figueiredo, Benjamin Figueiredo, ele recebia o Caboclo Mirim. Caboclo Mirim. Também arrepio. Caboclo Mirim falava assim, Umbanda é coisa séria pra gente séria. Sete Encruzilhadas e Mirim, lembra o quê? Exu, gente. Foram eles que vieram para abrir as coisas da Umbanda. Tanto é que o Velho Mata, quando o Velho Mata trouxe a Umbanda esotérica, qual foi o símbolo, qual foi a cruz que o Velho Mata deixou? É uma cruz com um triângulo para baixo. Para baixo é Quimbanda. Ah, Quimbanda, Umbanda, triângulo para baixo. Na verdade, quem veio abrir, eu sei que vocês vão meter o pau em mim, vão dizer que eu estou louco, mas isso aconteceu realmente. Né? O Orixamalê também tem uma outra coisa aí por trás que eu prefiro não falar, mas o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na verdade, é o Exu das Sete Encruzilhadas que veio trazer a Umbanda. Aí tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa cruz triangulada que o Velho Mata revelou no livro Umbanda de Todos, não foi no Umbanda de Todos Nós, não, foi no Umbanda Sua Eterna Doutrina. Ele ensinou, inclusive, a fazer a emanação. E, na verdade, a cruz triangulada que ele ensinou é exatamente essa aqui, com essas pedras aqui, ó. Água marinha. Se você ler lá, ele vai dizer que é água marinha. É essa cruz com água marinha que você tem que fazer a emanação da cachoeira, com a erva sensitiva, que é aquela erva que você toca lá. Aí você põe lamparinas em volta, tem uma oração que você faz. Que você fez, né? Hoje. Fez hoje. Interessante, né? O dia da Umbanda. Muito emblemático isso. E um processo onde você se liga. E ele deu isso para todo mundo. Ele abriu, o Velho Mata abriu a cruz triangulada para todo mundo. Mas é triângulo para baixo. Tem uns irmãos de santo meu que tinha congá com 3 triângulos para baixo. É terreiro de Quimbanda. Tanto é que depois de tanto eu falar, ele tirou. Agora são 3 estrelas, 6 pontos. Melhor do que triângulo. Nada contra a Quimbanda. Isso aqui é um terreiro de Quimbanda, vocês estão gostando de saber. Quimbanda aqui na prática, o responsável pelo terreiro é o Exu, né? Mas a gente tem que dar César o que é de César. Né? Então veja, a Umbanda foi evoluindo. Foi a primeira revelação, foi o Mata. Depois a segunda revelação foi o Mestre Apiac. E depois de muito tempo, me lembro que quando eu entrei na OECD, quando você recebia o 3º grau, eu achei essa guia aqui, ó. Quando você recebia o 3º grau na OECD, e olha que o Mestre Apiac, eu nem conhecia o Mata quando ele fez isso. Era essa cruz que você recebia, ó. Olha que interessante, é um triângulo? Ele nem conhecia o Mata, quando o Caboclo do Batão deu isso para ele, para a OECD. Aqui são sinais ligados à OECD. Você recebeu o 1º grau. O 1º grau não. O aspirante a neófito recebia isso aqui, essa cruzinha aqui. Depois o neófito recebia uma guia oval.
Depois o segundo grau, o grau tem o primeiro grau, o segundo grau recebia uma cruz mesmo, que era o neófito em provas, ninguém passava nisso, né? Quando chegava o neófito em provas, todo mundo morre. E quem chegava no terceiro grau recebia essa guia aqui. E olha que interessante. Essa guia aqui e essa aqui não tem nada a ver uma com a outra. São sinais completamente diferentes. Mas essa era a guia da OECD. A que eu recebi quando eu fui para o terceiro grau. Por incrível que pareça, eu também achei a guia que eu recebi quando eu fui para quarto grau. Aqui. E aí vai. Eu preciso achar as outras. Então, na verdade, estou fazendo toda estou conversando tudo isso com vocês para dizer que a Umbanda não começou hoje, há 117 anos atrás. A Umbanda começou, veio para cá, para o Brasil, muito antes. Mas a gente respeita, acha interessante, acha importante que se tenha essa data como uma data de referência. A gente precisa ter referências, a gente vive de referências, né? Precisamos de uma referência para poder fazer as coisas. Mas não foi hoje, efetivamente, que a primeira entidade de Umbanda que baixou os mais, vamos dizer assim, fanáticos pelo Zélio devem estar xingando a minha mãe até a quinta geração. Mas é um fato, e eu não estou falando uma mentira, é um fato. Foi as próprias filhas do Zélio que falaram isso. Quem duvida do que eu estou falando, tem um vídeo na internet em que está o mestre Arapiaga entrevistando. Eu estava do lado dele, isso não é parecido, eu estava do lado dele ouvindo. Lá no bairro das Neves, em Niterói. Tá? Então, basicamente é isso. Existe. Depois o mestre Arapiaga trouxe essa estrela, que é essa guia aqui, que é a cruz hexagramática. Ali, se você olhar no adâmico, ali está escrito Maria, Ixo, para cima, Ixo. E o trem para baixo, Maria. O princípio espiritual interagindo no princípio natural. Maria representa a mãe de todos, é a humanidade. E Ixo, Jesus. Né? Então, essa cruz aí representa exatamente isso. E as outras cruzes ali você tem as 7 vibrações, ali Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yorubá, ali Oxalá, ali são os 5 caboclos. Oxalá, lá em cima, ó. Depois aquela cobrinha, Ogum, depois vem Oxóssi, depois vem Xangô e Iemanjá. São 5 vibrações que incorporam o caboclo. Lá embaixo, do lado esquerdo, aqui ó, Iora, e do outro lado, Iorimá. Na força do A1, com as vibrações dos senhores do Tríplice Caminho, caboclo, Coelho e Criança. Essa é a decodificação da cruz. Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu não devia falar, mas tudo bem. Acho que minimamente você tem que saber o que está aqui. Aqui não. Aqui é diferente. Mas é mais ou menos a mesma coisa, mas dito de outra maneira. Aqui é os 4 princípios espirituais da força de Preto Velho invocam as bênçãos das santas almas guardiãs do Cruzeiro Divino. É a mesma coisa, mas é num outro momento, numa outra situação. Tá? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, comente, se inscreva em nosso canal. Se achou esse vídeo importante para outras pessoas, compartilhe, pois só assim esse trabalho poderá se ampliar. Nosso trabalho é gratuito e sempre será. Saravá, Axé.